pessoal, tudo bem? O meu nome é Letícia Borsato e eu sou técnica no Grupo Medical Sun. Hoje estarei apresentando a vocês nesta videoaula a apresentação teórica do nosso equipamento Homer Smart, o nosso laser de remoção de pigmentos. Então, inicialmente, eu quero falar aqui sobre a história do laser. Em 1963, Goldman relatou em estudo a primeira aplicação de laser em tatuagens, utilizando o laser de rubi de modo normal, sendo esquecido na época. O conceito do laser é a destruição de tecidos por ablação, por aquecimento, que em modo contínuo leva a cicatrizes. Deste modo, surgiu então a necessidade de haver a criação de um laser que não tivesse essa emissão no modo contínuo, que a emissão pudesse ser no modo pulsado. Então, surgiu o laser Q-Switch em modo pulsado, mais utilizado nas remoções de tatuagem. Ou seja, o nosso Homer Smart, ele é classificado como um laser Q-Switch Nd:YAG, modo pulsado para remoção de tatuagens. Ou seja, qual a vantagem de possuir o modo pulsado? O modo pulsado, ele oferece menos dano térmico, um dano térmico controlado, que faz então a fragmentação do pigmento. O laser Q-Switch, ele é o melhor equipamento para remoção de tatuagem. Isso já é comprovado cientificamente. O melhor recurso para atuar nessa remoção de pigmento. Então, ele é o que há de mais tecnológico no mercado para a remoção de pigmentos de pele, porque ele possui essa capacidade de agir somente e diretamente no pigmento. Então, como a gente chama isso? De cromóforo-alvo. O cromóforo-alvo do laser Q-Switch Nd:YAG é o pigmento do tecido. Então, ele não vai lesionar nenhum tecido adjacente. E claro, a gente classifica essa função como fototermólise seletiva. O laser Q-Switch, ele também é classificado como um laser pulsado com pulso curto. Um pulso curto classificado em nanosegundos. A entrega dele vai ser em nanosegundos. Uma entrega rápida e precisa. Os lasers pulsados, eles buscam destruir uma certa estrutura. No caso, o pigmento da tatuagem. Eles agem de uma forma seletiva, diferente dos lasers de onda contínua, que atingem tecido mais superficial. A duração de pulso do laser Q-Switch, ela é tão curta que pigmentos extremamente pequenos, de 10 a 100 nanômetros, eles são aquecidos até sua fragmentação, antes que seu calor seja dissipado à pele ao redor. Então, previne o aquecimento do tecido, o que poderia levar à queimadura ou cicatriz. É um recurso extremamente seguro. Os principais mecanismos de destruição dos pigmentos com o laser Q-Switch são por ondas de choque, que geram efeitos fotomecânicos produzidos por expansão térmica, ou gradientes extremos de temperatura criados dentro dos melanossomos ou dos pigmentos de tatuagem. Neste slide, eu pontuo a vocês o modo de operação do laser, o modo Q-Switch. Então, citando mais esclarecidamente do que se trata, como que é a ação. Esse laser, ele possui um acessório que pulsa opticamente a luz, sendo este acessório um cristal submetido a uma alta frequência e forma de pulsos nanosegundos. O termo despigmentar, ele possui relação com remover um pigmento ou tinta da pele. Então, com a evolução da tecnologia atual, as técnicas de remoção de pigmento também evoluíram e hoje possuímos o laser como a principal técnica para remover pigmentos. Então, juntamente com a tecnologia, a micropigmentação evolui a cada ano. Nos dias de hoje, o mercado de micropigmentação de sobrancelha, lábios e olhos
são o desejo de consumo pela maioria das mulheres. Assim como é algo que traz muita autoestima, também pode, se mal aplicado, dar errado e prejudicar a autoestima feminina. Então aqui existe um recurso por meio do laser de remoção de tatuagem, por meio do Homer Smart, de remover esse pigmento que foi depositado de forma incorreta. Em pacientes com fototipo 4, 5 e 6, na classificação de Fitzpatrick, os lasers Q-Switch ND-YAG 1064 nanômetros é o mais indicado. Ele tem uma ação mais profunda no tecido, tá? Então não permite uma elevada absorção por parte da melanina, o que reduz o risco de efeito adverso, como despigmentação ou formação de mancha e cicatriz. Deste modo, só ressaltando, sempre que for trabalhar fototipo 4, 5 e 6, é indicada a utilização do comprimento de onda 1064 nanômetros. O 532 nanômetros, que eu vou citar mais à frente, que é um comprimento que vai com a tecnologia, ele é usado somente em fototipos baixos, de 1 a 3. Com a utilização do laser Q-Switch ND-YAG em nanosegundos, ocorre a fragmentação do pigmento, como podemos visualizar na ilustração deste slide. Então ocorre a quebra em mini partículas do pigmento, que vai ser eliminado no decorrer do tratamento pelo organismo. Então, como que funciona o tratamento de remoção de tatuagem? É a grande questão. E são vários os fatores que vão influenciar neste processo. Dentre eles estão a profundidade onde foi depositado o pigmento da tatuagem, o tamanho dessa tatuagem, a quantidade de pigmento, a cor. Então, a tendência é que os pigmentos escuros sejam removidos antes que alguns coloridos, inclusive o branco, o amarelo. Eles não têm evidência científica da sua remoção por completo. Então, é essencial que seja realizada um intervalo entre as sessões. Esse intervalo que nós, como indústria, indicamos é de 30 a 60 dias. Então, varia bastante da disponibilidade do paciente, de como vai ser a efetividade do tratamento. Nós temos que pensar que, por meio deste dano térmico, dessa quebra que nós realizamos, o organismo precisa de um tempo para expelir o pigmento. Então, se você ficar dentro de 30 em 30 dias, fazendo mais disparos, né, gerando mais inflamação, pode ser que a reação do pigmento, a reação do organismo não seja tão efetiva. Então, este intervalo de 60 dias é um intervalo bem eficaz também para conseguir esta remoção, porque aí vai ter um tempo para o organismo agir. Em relação à duração de sessão, varia muito do tamanho da tatuagem, mas geralmente é uma média de 10 a 20 minutos. Claro que pode durar mais se for uma tatuagem grande, cobrindo toda a perna ou cobrindo todo o braço. Então, neste slide, eu vou apresentar a vocês as características do Homer Smart. Então, como eu já estava mencionando, ele é um laser Q-Switch ND-YAG, age no modo pulsado, tá? Ele possui 4 milhões de disparos, tem uma vida útil bem abrangente. O valor do seu disparo é super em conta, né? São centavos. A entrega em nanosegundos do seu pulso é 5 nanosegundos, uma entrega rápida. Cada 30 dias é orientado fazer a troca da água, onde é depositada água destilada ou deionizado, 600 ml de água, que é atrás do equipamento que a gente faz essa troca. Inclusive, aqui no Media Kit, encontramos o vídeo de realização de troca da água. Tá super bem explicativo para vocês de casa compreenderem como é realizada essa troca. A calibração do equipamento é anual, o peso 17 kg, extremamente leve, e a potência da tecnologia é 1760 VA. Em relação aos itens que
são enviados com a tecnologia. Um óculos de proteção para o profissional. Com este óculos é possível a utilização para a realização da aplicação com o 1064 nanômetros e com o 532 nanômetros. Também vai um óculos de proteção para o paciente e é imprescindível a utilização dele, né? Tanto o paciente precisa estar com o óculos quanto o profissional. O pedal de disparos e a case para transporte da tecnologia. O pedal de disparos é uma opção para disparar, mas também é possível fazer o disparo no aplicador. Existem filtros que acompanham o equipamento. São 3 filtros. Então, cada filtro tem o seu comprimento de onda para utilização. O filtro 532 nanômetros, que eu já citei algumas vezes aqui, ele remove pigmentos coloridos. Ele tem uma ação mais superficial, justamente por isso que não é indicado para fototipo 4, 5 e 6, e vai ter essa ação para pigmentos coloridos. O 1064 nanômetros, ele é indicado para pigmentos escuros e também pode ser utilizado em todos os fototipos de pele. E também existe a ponteira Carbon, que vai com a tecnologia. Ela vai ser indicada para utilização com a máscara de carvão ativado. Então, realiza a aplicação da máscara no local onde deseja removê-la, espera secar, então entra com a ponteira. Ela vai promover um efeito de limpeza de pele, reduzindo poros dilatados, reduzindo oleosidade, promove rejuvenescimento e clareamento do local. Esta é a tela da tecnologia. O Hombre Smart possui uma tela touch, super intuitivo, e os ajustes eles vão ser realizados conforme o protocolo. Temos nesta tela inicial tatuagem 1, tatuagem 2, despigmentação 1 e despigmentação 2. Indiferente do que for selecionado, é preciso parametrizar. Selecionar os milijoules e selecionar a frequência de aplicação. Não existem protocolos prontos, sempre indicamos selecionar qualquer uma dessas opções e parametrizar. Deste modo, após selecionar uma das opções, vai abrir esta tela, que é a tela de parametrização do Hombre Smart. Então, é preciso selecionar os milijoules, que sempre vai ser utilizado inicialmente 100 milijoules. E aí, claro, precisa ser averiguada a reação do local onde vai ser emitido o laser. Então, digamos que eu vá remover uma tatuagem na região da mão, uma tatuagem em pigmento escuro, depositei com 100 milijoules, não gerou o frosting, o esbranquiçado, que é o nosso endpoint da aplicação. Então, eu afasto um pouco mais o aplicador. Se ainda assim eu perceber que não está gerando a reação, pode aumentar 10 milijoules. Ele aumenta de 10 em 10. Mas sempre é necessário perceber a reação do tecido, do local onde foi emitido o laser. E a frequência também é parametrizada, visto que a frequência define a velocidade de entrega do laser e a velocidade de aplicação. Quanto maior a frequência, maior será essa velocidade de aplicação, velocidade de entrega, e o dano gerado no tecido será maior também. Aqui tenho circulado em vermelho algumas opções que preciso mencionar aqui para vocês. Então, o fluxo ele se refere à circulação de água no sistema do Hombre Smart. A temperatura da água é um sensor interno de temperatura. O nível da água ele vai estar se referindo ao nível de água necessário para arrefecimento do sistema interno. Então, quando um destes indicativos estiver alterado no equipamento, ele vai estar acionando um sistema de segurança e um indicador luminoso vermelho. Ele vai estar acionado ao item a ser corrigido. O que é sugerido por nós do centro técnico é que, se ocorrer alguma dessas sinalizações, você possa retirar o aplicador, acoplar novamente, retirar a água do equipamento e colocar água novamente. Isso é bem importante para visualizar se voltará ao fluxo, ao nível de água, à temperatura de água normalmente.
Caso não ocorra, pode estar entrando em contato com o nosso canal de atendimentos para que a gente possa lhe dar esse suporte. Como eu já estava mencionando, a frequência do Ohmir Smart, ela vai delimitar a velocidade de entrega da energia, né? E também a velocidade de aplicação. Esta frequência disponível na tecnologia varia de 1 a 6 Hz. 1 Hz equivale a 1 pulso por segundo, ou seja, é uma entrega bem devagar do tecido. 6 Hz equivale a 6 pulsos por segundo, então a entrega vai ser mais rápida e também vai estar depositando mais energia, mais aquecimento. O spot size, tamanho do ponto focal do laser, que é a área de emissão, a área de ação do feixe de energia por disparo, é de 4 milímetros fixo. Não há como alterar esta área de emissão. Ele vai ser o quê? Muito mais preciso e mais seguro na aplicação, oferecendo extrema efetividade nos protocolos. Aqui eu tenho para mostrar a vocês um slide onde mostra a fase inicial de uma tatuagem. Então essa tatuagem ela já estava com a paciente há mais de 15 anos e ela decidiu remover, nos procurou. Esta é a fase inicial, quando o pigmento já estava mais fraco, mesmo sem aplicação do laser. Então, após a primeira sessão, a gente não visualiza uma mudança tão significativa, porque os macrófagos eles precisam fagocitar o pigmento. Isso é no pós-imediato, tá? O pós-imediato pode até mesmo, além de gerar o frosting, né, o esbranquiçado, também pode ficar edemaciado e depois ocorrer aquela evidência no pigmento, ele ficar um pouco mais escuro. Isso é normal no primeiro dia da aplicação. Depois começa o processo, né? Então, na fase intermediária da tatuagem, que isso foi após 70 dias da primeira sessão, conseguimos observar que o pigmento já estava consideravelmente despigmentado. A fase final, então, da remoção da tatuagem, em alguns casos, depois de 8 a 10 sessões já ocorre essa remoção, porém também em outros casos pode demorar mais, pode demorar menos, depende de alguns aspectos, como quantidade de pigmento, profundidade onde foi depositado esse pigmento, que eu já havia citado para vocês nos slides anteriores. Então essa tatuagem pode ser removida por completo ou pode haver algum vestígio no final das sessões. Algumas cores são mais difíceis de remover, como o branco e o amarelo. Na micropigmentação, nós temos remoções efetivas entre 4 a 6 sessões, por conter menor quantidade de pigmento e ser mais superficial o depósito dele. Existe também uma colorimetria aplicada à despigmentação. É extremamente importante, pessoal, o entendimento sobre a colorimetria e pigmentação para que se consiga compreender como os pigmentos podem agir quando entram em contato com o laser. Então, para saber qual o tipo de pigmento utilizado na tatuagem ou na micropigmentação, é preciso ter acesso ao produto utilizado, pois no mesmo irá conter o que chamamos de Color Index, que é a classificação mundial das cores utilizadas em cosméticos. Temos tipos de pigmento. O pigmento orgânico, que eles são produzidos industrialmente a partir de derivados de petróleo. A química orgânica é aquela cuja estrutura molecular é uma cadeia de carbono e hidrogênio. Então, este elemento, por meio de processo físico e químico, transforma-se em todas as cores que conhecemos e que são utilizadas para infinitas aplicações. Esse pigmento orgânico, ele geralmente está localizado em tatuagens. Ele vai ser sempre depositado também de uma forma mais profunda no tecido. O pigmento inorgânico são derivados dos óxidos de ferro e dióxido de titânio, ou seja, eles são produzidos industrialmente como matérias-primas minerais. E os óxidos de ferro são facilmente encontrados na natureza, porém também são sintetizados em laboratórios que os tornam mais seguros para serem usados e livres de metais pesados.
Esse tipo de pigmento inorgânico, ele geralmente é depositado mais e está localizado nas micropigmentações. Então, quando a gente trabalha a despigmentação de sobrancelha, é muito comum nós iniciarmos removendo uma tonalidade e a paciente retornar com outra tonalidade diferente na próxima sessão. Nós vamos iniciar na paciente trabalhando com o pigmento cinza com 1064 nanômetros, o filtro de 1064. Na próxima sessão, pode ser que a paciente venha com um aspecto arroxeado na sobrancelha ou alaranjado. Então, nós entraremos com o filtro de 532 nanômetros. É comum haver esta troca justamente porque nós temos pigmentos inorgânicos depositados nesta micropigmentação. Tem uma mistura de cores, né, dentro de um pigmento. Na maioria dos casos, não há como saber o processo pelo fato de não ter a informação de qual pigmento foi utilizado. Então, vai sendo descoberto no decorrer das sessões. Em relação a efeitos adversos, o laser Q-Switch, ele oferece como efeito adverso escurecer tatuagem com as cores cor da pele, vermelho, púrpura, amarelo, laranja, castanho e branco, por conter titânio, dificilmente são removíveis. As tatuagens que contêm ferro nas cores, como castanho avermelhado ou cor da pele, enferrujam com o tempo, transformando-se em óxido de ferro. Então, sempre é importante avaliar na avaliação o tipo do pigmento que está depositado. E já esclarecer para o paciente estar ciente. O pós-imediato, eu tenho aqui ilustrado para vocês a imagem. Então, vai ocorrer esse endpoint, que é o frosting, o branqueamento da região, eritema e edema, dor e ardência, é normal, e o escurecimento paradoxal no dia da sessão. Subsequente, pode ocorrer crostas, que aí dura de 7 a 10 dias, não pode remover, tá? Tem que deixar cair por conta. Púrpura, petequia, hematoma. E após a aplicação do laser para remoção de tatuagem, pode haver essa geração de crostas, como já mencionado, e vai prosseguir por alguns dias. No caso de haver a formação de bolhas, nós não indicamos ao paciente o rompimento delas. No caso de haver o aparecimento de intercorrências, indica-se a utilização de laser de baixa potência, 660 nanômetros, com espectro vermelho, ozonoterapia, com utilização de bag 2 vezes na semana, seguir a conduta de hidratação e reparo tecidual para queimadura e procurar ajuda profissional. Importante salientar que quanto maior a quantidade de tinta, menor a potência. Então sempre vamos iniciar no 100 mJ. E no decorrer das sessões vai diminuindo esta quantidade de tinta, vai despigmentando. Então a gente vai aumentando a potência, sempre averiguando se gera ou não o frosting no tecido esbranquiçado. Por isso iniciamos com uma potência menor e vamos aumentando ao longo das sessões. Protocolos sugestivos. Para tatuagem, inicialmente uma frequência de 2 a 3 Hz, de acordo com a prática do profissional, é claro. A energia inicial também em 100 mJ e ir aumentando até perceber que o laser atingiu o pigmento, gerando o endpoint, eritema, edema. Micropigmentação, mesma questão, de 2 a 3 Hz, 100 mJ de dose. O peeling de carbono com a ponteira Carbon. Para a utilização, inicialmente higieniza-se a pele com sabonete livre de ácido. Sempre quando se trabalha com laser, a higienização do tecido não envolve álcool 70 e nem ácido. Sempre para higienização é clorexidina aquosa ou sabonete neutro. Podemos esfoliar levemente a face, caso for aplicado em face, e remover bem o excesso do esfoliante com gás e água. Aplicamos a máscara de carvão ativado, uma fina camada, e espera-se secar. Tem que estar bem seco esse carvão ativado para realizar a remoção dele. Frequência indicada de 4 a 6 Hz
Intensidade a partir de 150 milijoules. Finalizamos com algum sérum facial e protetor solar. O peeling de carbono ele é classificado como um procedimento não invasivo e completamente indolor. O paciente vai sentir no máximo um aquecimento local. Traz inúmeros benefícios para a pele. Dentre esses benefícios estão o estímulo de colágeno para rejuvenescer, clareamento de mancha, melhora a textura da pele, a firmeza, reduz poros, linhas de expressão, reduz oleosidade, entre outros benefícios. Para analgesia no local da aplicação, indica-se a bolsa de gel congelada por 5 minutos na região, onde vai ser emitido o laser. E durante a aplicação, caso o paciente sinta algum desconforto, pode parar a aplicação, colocar a bolsa de gel congelada, aguardar alguns minutos e novamente disparar. Isso ajuda com o conforto na aplicação. O passo a passo para o procedimento: realizar a anamnese, inclusive temos a anamnese no nosso link de materiais aqui no Media Kit. Fotografar o local para comprovar o resultado. Higienizar a região com tônico ou clorexidina, sempre produto livre de ácido e álcool. Colocar o óculos de proteção na paciente e no profissional. Bolsa de gel congelada para analgesia e aplicação do laser sempre numa angulação de 90 graus, que vocês poderão verificar na prática clínica com ele no próximo vídeo. Os cuidados pós-sessão do laser. Utilizar 2 vezes por dia Bepantol ou Cicaplast por 15 dias. O paciente precisa receber essas orientações. Higienizar a região com sabonete neutro ou glicerinado. O cuidado com banhos quentes durante 15 dias pelo menos, com secador na região para não emitir nem vapor quente. Saunas também não se expor, fogão não ficar muito próximo. É importante cuidar para não friccionar a região, não usar roupa apertada, porque pode ficar raspando e gerar alguma lesão. Na região das sobrancelhas, quando for feita a despigmentação, não pode ser feito rena. O paciente terá que utilizar sombra, tá? Maquiagem, sombra, porque a pele precisa estar íntegra para estar utilizando algum outro produto. Não se expor ao sol por pelo menos 15 dias. E caso for se expor, precisa utilizar FPS acima de 50. Ingestão de água, 2 litros de água por dia, para também ajudar na eliminação do pigmento no organismo. Manter uma boa alimentação, tudo isso auxilia bastante. Não utilizar cremes no local da aplicação por 15 dias, somente o Cicaplast ou o Bepantol. O que vai definir os resultados da remoção eu já estava mencionando aqui no decorrer da apresentação teórica: o sistema imunológico, profundidade do pigmento, cor da tatuagem, quantidade de pigmento, tempo que foi realizado, tamanho da tatuagem, qualidade do pigmento e densidade do pigmento. Tudo isso interfere. As contraindicações, classificadas como absolutas: gestante, doença autoimune, herpes ativa, câncer a menos de 5 anos, urticária, alergia ativa, tratamento de quimioterapia, radioterapia, doença vascular, queloide, epilepsia, diabetes controlada, tireoide descompensada, exposição solar a menos de 15 dias, que a pele vai estar sensibilizada, então pode gerar lesão ou até mesmo uma mancha no tecido. Infecções ativas, o uso de Rocutan a menos de 6 meses, isso é bem importante, e sempre avaliar o medicamento fotossensível em uso, tá? Também temos a lista de medicamentos fotossensíveis aqui no Media Kit, no link. É importante sempre tê-la por perto quando for avaliar e verificar qual medicamento o paciente está fazendo uso, se esse medicamento não vai interferir no resultado ou até mesmo auxiliar para manchar o tecido, isso é bem importante. Contraindicações relativas à amamentação após o 5º ou 6º mês. Se já foi introduzida a comida para o bebê, a mãe pode receber aplicações estéticas. Uso de antibiótico e anti-inflamatório. Referente ao anti-inflamatório, estamos realizando uma inflamação na região por meio do aquecimento.
Então, é importante que o corpo receba essa inflamação. Se utilizar o anti-inflamatório, ele vai inibir o processo. Resultados com a tecnologia. Aqui foram realizadas nessa tatuagem 3 sessões, utilizando a ponteira 1064 nanômetros para pigmentos escuros, 150 milijoules, 3 Hz. Intervalo de 60 dias cada. Aqui foram 4 sessões, 1064, 200 milijoules e 2 Hz. Pós-imediato também, mostrando como ficou bem esbranquiçado o local. Aqui foram 2 sessões, foram realizadas 7 sessões, 1064 nanômetros, 300 milijoules, 3 Hz. Aqui para micropigmentação, 6 sessões foram realizadas. Aqui foram 3 sessões para micropigmentação. Este é um resultado após 70 dias da primeira sessão. Resultado de micropigmentação, 3 sessões. Este resultado também foi completo após 3 sessões. Nesta região do joelho, foi realizada a ponteira Carbon com o carvão ativado no local e já de imediato obteve-se um clareamento no local. Então, mais micropigmentações com resultados incríveis com a tecnologia. Esta é a case para transporte do equipamento. Sempre que for transportar a tecnologia, orientamos que seja retirada a água e colocado na case. As nossas referências. Este foi então o nosso treinamento teórico da tecnologia Homer Smart. Qualquer dúvida que tiverem no pós-treinamento, podem estar entrando em contato com nós do Centro Técnico pelo nosso canal de atendimento. Até a próxima! Para preparar o seu equipamento para utilização, você vai tirar o Homer do case, pegar a sua ponteira e conectar a ponteira no equipamento. Utilize o suporte que fica na lateral do equipamento para conectar a sua ponteira e verifique se ele está acoplado corretamente e firme. Depois, seguindo as orientações do conector, você vai aproximar e encaixar a ponteira no seu equipamento até ouvir os 2 cliques. Pegue a chave de comando, conecte no seu equipamento, pegue o pedal que acompanha e conecte atrás do seu equipamento. Primeiro você vai conectar o seu equipamento na rede 220. Então conecte o cabo atrás do seu equipamento. Acione a chave liga e desliga na parte traseira do equipamento. Depois, pela frente, você vai ligar a chave. E verifique se o botão vermelho de emergência está rodado. Esse botão de emergência, ele é importante quando você tem uma queda de energia, quando você está no momento de muita chuva no seu consultório ou trovejando, ou então seu paciente começou a ter alguma reação adversa, você pode acionar o botão vermelho e o seu equipamento Homer ele desliga completamente. Essas são as funções iniciais para você dar o start no seu protocolo. O seu equipamento Homer acompanha 3 ponteiras, 1064, 532 e a ponteira especial para peeling de carbono. Uso dos IPIs. O seu equipamento Homer acompanha 2 óculos profissionais. O primeiro óculos ele tem a orientação para utilização com comprimento de onda 1064.
E o segundo óculos, ele é especial quando você utilizar a ponteira 532. Essa orientação, ela garante a segurança e a saúde do profissional. Durante todo o procedimento, o profissional deve utilizar o óculos de proteção específico para cada comprimento de onda da ponteira. E se você tiver qualquer outro profissional que acompanha durante o seu procedimento, ele também deve usar o óculos de segurança. Isso é muito importante, o que vai garantir a sua saúde, o seu bem-estar e não trazer nenhum malefício à sua saúde. Nós também orientamos o óculos de proteção do seu paciente, que durante todo o procedimento ele deve estar acoplado na proteção dos olhos do seu paciente. Se você for fazer uma sobrancelha ou uma região de olheiras e ele se sentir um pouco desconfortável, você pode usar uma gaze de proteção que pode trazer um conforto a mais. Mas é importante que durante todo o procedimento ele utilize esse óculos, porque ele é específico para proteger a retina e os olhos do seu paciente. Tela de programação. Na primeira tela, você vai observar a orientação da sua tecnologia. E na segunda tela, alguns protocolos pré-programados que fica mais fácil para o profissional selecionar e seguir. Agora eu vou te mostrar como ele funciona. Aqui a tela de identificação do Homer da Medical, a linha Smart. E agora ele abre uma tela com algumas programações já pré-determinadas que facilita o dia a dia do profissional. Agora vamos iniciar a preparação do seu equipamento Homer para o protocolo de rejuvenescimento. Agora eu vou mostrar como nós vamos configurar o protocolo de rejuvenescimento. A frequência sugerida é em 6 Hz e você iniciará com 100 milijoules e a partir da sensibilidade do seu paciente você vai aumentando. Para aumentar, toque no 100 milijoules e aumente até o conforto do seu paciente. Pegue a sua ponteira 1064 e conecte no seu equipamento. Observe o feixe inferior e conecte no encaixe da sua ponteira. Antes de aplicar, verifique se ele está bem posicionado. Tire do standby e coloque no pronto. E ele está preparado para ser aplicado. No protocolo limpeza de pele, ele também vai te dar uma opção de você trabalhar todos os parâmetros abertos. No protocolo limpeza de pele, você pode utilizar também a associação da cosmetologia para você potencializar os seus resultados. Toque em limpeza de pele e você pode fazer uma programação aumentando a frequência, dependendo da necessidade de aplicação, lembrando que a frequência está relacionada à velocidade de emissão do seu laser. Faça o ajuste da intensidade para 200 milijoules. Retire a sua ponteira do seu equipamento. Pegue a ponteira de identidade peeling de carbono. Acione sempre ela direcionada para o encaixe com segurança. Verifique se ela está bem encaixada. Tire o seu equipamento do standby, coloque ele em pronto e o seu equipamento Homer está pronto para ser manuseado e aplicado.
Agora, o Homer será preparado para aplicação de remoções de tatuagem. Lembrando que você pode ter uma indicação para o filtro 1064 ou então 532. Ao mesmo tempo que o profissional tem que se atentar com as mudanças das lentes, também a utilização do óculos ele será diferente. E uma dica que é muito importante, eu sei que hoje os profissionais gostam muito de filmar os seus protocolos. Com a lente 1064, tanto de remoção de tatuagem quanto também de peeling de carbono, ele é seguro para você filmar. Porém, ele é completamente contraindicado para você filmar o procedimento 532, porque ele sensibiliza a lente da câmera do seu celular. A gente não recomenda e você pode danificar o seu equipamento de celular. Para a configuração para o protocolo de remoção de tatuagem, tecle na tela e faça o ajuste tanto da frequência, que é a velocidade. A gente orienta para remoções mais trabalhosas, mais finas, mais delicadas, que você diminua a frequência, que é a velocidade da emissão do seu equipamento laser Homer. Porém, se você tiver já uma habilidade maior, você pode trabalhar com uma frequência maior, chegando até 6 Hz de frequência. A intensidade, nós vamos orientar que você comece sempre do menor. E conforme o teste, a sensibilidade e a referência do seu paciente, você pode ir aumentando os joules que vão referir-se à força do laser. Faça a opção da escolha da sua ponteira. Vou colocar a ponteira 1064 para pigmentação inicial ou então tatuagens pretas ou escuras. Faço o encaixe da minha ponteira. Verifico se ela está bem acoplada. Regulo o meu equipamento, iniciando da potência menor e com uma frequência de acordo com o meu desenho, com a minha solicitação. Tiro do standby e coloco o meu óculos de proteção específico para a ponteira 1064. Preparando o seu equipamento Homer para a utilização da ponteira 532 na indicação de remoções de tatuagem. Ele tem uma indicação quando você não tem mais resposta para a ponteira 1064, quando você já não tem uma leitura de sensibilidade, como nós falamos no treinamento, ou então quando você tem tatuagens mais coloridas, como vermelho, laranja ou amarela. Toca no seu equipamento, na sua tela. Você também vai poder fazer a opção da frequência, que está relacionado à velocidade. Ela pode aumentar, você pode aumentar a frequência em até 6 Hz, de acordo com a sua habilidade, de acordo com o seu desenho. Isso vai estar referente à velocidade da emissão do laser. Ou também mudar a intensidade conforme a necessidade do seu protocolo. Pegue a ponteira 532, acople no seu equipamento. Verifique se ela está bem encaixada. E utilize o óculos de proteção específico para a ponteira 532. E ele está preparado para o uso. Agora nós vamos verificar a configuração do seu equipamento Laser Homer para o tratamento de clareamento. No seu equipamento, tecle no clareamento. Ele vai abrir uma janela de configuração. Você pode iniciar então com 150 milijoules de potência. E agora nós vamos orientar que você faça uma frequência maior, para que você não tenha muito depósito de energia em um ponto, que você pode sensibilizar áreas de pigmentação. De acordo com a evolução do seu tratamento ou a profundidade da sua mancha,
Também é orientado você trabalhar com a ponteira 532 para pigmentos mais superficiais que estão em texturização na pele. Pegue a sua ponteira inicial, 1064. Conecte ao seu equipamento. Verifique se ele está bem acoplado. Tire do standby, coloque no pronto e o seu equipamento está pronto para o uso. Vamos entender agora a tela do seu laser Homer. Ele tem uma facilidade em que tudo que acontece no seu equipamento ele vai ser regulado. Aqui você vai acompanhar o número de disparos que você está utilizando na sessão. O número total que você já utilizou do seu equipamento. Esse é uma contagem fixa. E esse ponto, toda vez que você desligar ou ligar o equipamento, ele vai somar o que você está utilizando no dia ou durante a sua sessão. Um outro ponto que é muito importante é a região da luz. A luz é o guia da emissão do seu laser. Então, vou mostrar para vocês. Quando você põe a luz na amplitude 1, você verifica que o seu guia, ele deu uma luz bem pontual, vermelhinha. E para facilitar, você pode aumentar essa intensidade da luz. Que ele fica mais forte e visível. Ele, na verdade, vai direcionar aonde você está aplicando o seu equipamento. 3 informações são muito importantes para você acompanhar durante todo o seu tratamento. Ele vai identificar o fluxo, a temperatura da água e o nível de água. Se alguma dessas 3 funções estiver alterada, ele vai ficar vermelho. E nós orientamos que você pare a aplicação do seu equipamento laser Homer, para que você preserve a qualidade da sua tecnologia. É importante que a sala do seu tratamento, a sala do ambiente que você vai estar aplicando o Homer, seja resfriada e ventilada. Senão, ele vai tendo um acúmulo de energia e pode danificar o seu equipamento. A equipe científica da Medical Sun preparou alguns protocolos de orientação que o profissional pode seguir, mas também nós deixamos livre para que cada profissional utilize a sua técnica de aplicação e a sua forma de manuseio. Para preparar a pele do seu paciente para a utilização do laser Homer, nós recomendamos o uso de higienizantes neutros, sem ácido, sem porções ácidas, para não ter uma ação fotossensibilizante. A clorexidina, ela também pode ser um manuseio para higienização e preparação dessa pele. Em algumas técnicas que podem gerar uma sensibilização, como remoção de tatuagem ou de micropigmentação, o profissional pode utilizar uma anestesia tópica, uma anestesia simples. Pode higienizar a pele, passar anestesia, massagear e ocluir com plástico filme por até 30 minutos. E antes da aplicação, nós recomendamos que você remova todo esse anestésico, seque a pele e prepare para a utilização do seu laser Homer. Após a aplicação do laser e de remover todo o resíduo que você utilizou durante a sua sessão profissional, nós orientamos que o paciente seja assistido durante o dia e subsequente, e que qualquer alteração que ele perceba, como eritema, sensibilidade, ele deve entrar em contato com o profissional e o profissional orientar a forma mais adequada. Nós também orientamos a utilização de um creme hidratante após as sessões, que pode ser o Bepantol ou então o Cicaplast. Orientado que após a aplicação desse produto tópico, você use ainda o filtro solar. Não faça a exposição solar ou a presença em lugares muito quentes que pode sensibilizar e até gerar uma intercorrência nessa pele. Nós orientamos a utilização de filtro solar FPS 30,
mesmo se o paciente utilizar roupa que cubra a região que ele fez o protocolo do laser Homer. Evitar roupas justas, áreas de atrito e principalmente a tração dessa região. Nós orientamos a utilização do filtro solar até como uma forma de umectação dessa pele e preservação dessa qualidade. Qualquer alteração na região, o profissional e o paciente devem se comunicar para que tenha a orientação adequada. Quando o tratamento estiver em andamento, é importante que o paciente não se exponha ao sol por 15 dias. E durante o período de 30 dias, ele deve aplicar o filtro solar 2 vezes ao dia na região de tratamento. É importante que durante o tratamento ou os dias subsequentes, ele evite ambientes muito quentes, como banho quente, secador no local, sauna e até mesmo uma exposição numa região como uma cozinha, abrir ou manusear forno, que pode sensibilizar essa área em tratamento. Todas essas orientações elas estão na ficha de avaliação que a equipe científica da Medical Sun preparou para você, profissional da beleza e da estética que vai manusear o seu laser Homer. É importante que você preencha completamente essa ficha e tenha a assinatura do seu paciente. Essas orientações elas são muito importantes para o sucesso do seu tratamento. Vou iniciar agora o protocolo de remoção de micropigmentação com laser Homer. E para facilitar a nossa gravação, eu vou utilizar a máscara de proteção na paciente e deixarei a minha região livre para facilitar a gravação e a dicção da minha voz. Vou colocar aqui em você, tá bom? Nós deixamos previamente a região anestesiada por 30 minutos e ocluída. Agora eu vou tirar essa preparação e vou limpar a região. Vou utilizar, e isso fica à escolha do profissional, uma loção higienizante tônica. Vou utilizar da Flare, mas uma coisa que é muito importante é que ela seja livre de qualquer produto sensibilizante. Ela tem que ter um pH neutro. Vou remover a anestesia. E secar a região com algodão seco. Para conforto do nosso paciente, eu vou utilizar dois algodões antes de colocar o óculos de proteção. Vou colocar o óculos de proteção. Pode levantar um pouquinho a cabeça. Pronto. Se alguma coisinha estiver incomodando, pode fazer um pequeno ajuste antes da aplicação. Tá tudo bem? Uhum. Vou configurar o meu equipamento em tatuagem. Vou começar com o menor joule possível, então ele vai começar em 100. E a frequência para micropigmentação, ela pode ser de 1 até 3 Hz. Então, isso vai de acordo com cada profissional. Lembrando que 1 é um disparo mais lento e 2, 3, ele vai aumentando a frequência e a velocidade da emissão. Vou deixar na luz, que é o meu guia, em 5, para facilitar onde eu estiver disparando. E vou acoplar a minha ponteira 1064, a minha lente na minha handle. Vou
verificar se ela está bem acoplada. Vou utilizar meu óculos de segurança profissional. Tiro do standby, deixo pronto e aqui eu posso disparar tanto na ponteira manual quanto também a opção do pedal, o que facilitar para o profissional. Vou utilizar um cotonete para fazer uma técnica de crochetagem, aonde eu tiro o pelo da sobrancelha da minha linha de aplicação. Lembrando que o laser ND-YAG, ele vai fazer a leitura com a pigmentação. Então, se você direcionar para a região do pelo, ele pode fazer uma depilação desses pelos e que não é o desejado. Então, direcione somente para a região onde ela tem pigmento. Outro ponto importante é que em áreas anatômicas, onde você tem essa curvatura, o seu equipamento ele deve estar completamente num ângulo de emissão de 90 graus na direção da sua pele, tá vendo? Aqui eu vou começar pela pontinha da sobrancelha e a minha ponteira do meu laser Homer, ela vai ficar nessa angulação, a 90 graus com a pele do meu paciente, e não a 90 graus da maca. Vou começar o procedimento. Tiro a região dos pelos, vou direcionar o meu laser e sempre avise o seu paciente que você vai dar um disparo. E aí, por uma questão até prática clínica, eu direciono o meu laser para uma região onde não tem pigmento, para não dar a primeira sensação de desconforto no paciente. Então, eu faço para fora e entro na região de pigmentação. Então, vou começar, tá bom? 1, 2, 3, já. Tudo bem? Uhum. Tá sentindo um pouquinho de desconforto? Tá tranquilo? Não tô sentindo nada. Ok. Então, essa referência do não estou sentindo nada, e você também observa que o laser não teve uma leitura nesse pigmento, ele te dá segurança para você aumentar os seus milijoules. Vou aumentar 2 pontinhos, 20 milijoules. Volto. Nós já estamos nessa paciente em tratamento, então ela está na 3ª sessão, né? Então é normal que você vai aumentando os seus joules. Vou voltar aqui, 1, 2, 3, já. Ó, tá vendo que agora ela fez a leitura? Então esse é o nosso endpoint. O que é o endpoint? É a porção ideal que já fez a leitura com seu laser. Então, no caso dessa paciente, o joule mínimo do equipamento, que foi 100, ele não fez leitura. Mas, quando eu aumentei em 20 de potência, então nós estamos agora com 120 milijoules, ele já fez a leitura do endpoint. Vou voltar aqui, tá? 1, 2, 3, já. Então, eu vou saindo da linha dos pelos e vou observando os meus disparos, tá bom? Não estou gerando petequias, nem sangramento, então para mim ele tá como um procedimento ideal. Tiro os pelos e faço a técnica de crochetagem. 1, 2, 3, já. Aqui, 1, 2, 3, já. Vou corrigindo a amplificação também da minha ponteira, ó. Comecei aqui e vou direcionando ela para cá. Aqui. Tenta sair da região dos pelos.
e a gente orienta que seja somente uma passada. Pronto. Procedimento nessa sobrancelha já está completo. Ele vai dar um leve eritema, que é essa percepção do acúmulo de vermelhidão. E aí, as orientações serão Bepantol e filtro solar por pelo menos 2 vezes ao dia. Não fazer exposições ao sol, evitar banho quente, nessa região secador, para que você preserve. E qualquer reação adversa, o profissional deve ser avisado pelo cliente. Vamos agora para o outro lado. Vou começar sempre pelo cantinho, mas isso é uma preferência minha de profissional, tá bom? Tudo bem? Sim. Então vamos lá. Tranquilo. Tranquilo. Mesma coisa, vou para a técnica de crochetagem. Vou começar aqui, tá? Então, quando o meu paciente tá com óculos, eu sempre toco para ele saber aonde ele vai receber o primeiro disparo. Venho por fora e entro para a área pigmentada. 1, 2, 3, já. Desculpa, não avisei. Virar você um pouquinho para cá. Vendo? Olha o biquinho dela aqui. Tiro, então, o pelo. Pronto. Perfeito. Toda a minha pele íntegra, o eritema aqui é normal, óculos de segurança bem posicionado, profissional, procedimento super bem feito. Agora eu vou hidratar essa região e utilizar um filtro solar. Recomendações as mesmas, principalmente com cuidado com o sol, 15 dias, não fazer uma exposição ao sol, evitar sempre nessa região banho quente, trabalhar em forno, cozinhar com vapor. Uma coisa que é muito interessante, e uma dica até profissional, é que quando a gente está removendo, claro que essa paciente ela tem bastante pelo de sobrancelha, então é mais um desenho, um contorno. Mas para algumas pacientes que elas não têm pelos, elas querem fazer uma tatuagem de rena, para que ela faça aí o desenho complementar, porque ela fica bem sem pelinho. Nós não orientamos fazer a tatuagem de rena se você está em tratamento de laser Nd:YAG, o laser Homer, porque esse pigmento, ele pode ser uma tatuagem, mesmo que não seja a intenção dela. Então, como essa pele ela está aberta nos seus canais, se você colocar um pigmento sintético, ele pode gerar uma absorção dessa pele. Então, durante todo o seu procedimento de remoção, não é orientado fazer a tatuagem de rena
ou uma outra complementar. Primeiro, remove tudo e evita passar pigmento. Ela pode utilizar um lápis de contorno, isso está liberado. Mas a gente evita uma pigmentação que ela tem uma penetração nessa pele, porque pode gerar uma tatuagem secundária. O procedimento está feito. Você vai finalizar e orientar o seu paciente no retorno daqui 30 dias. Vamos usar a pomada de umectação de segurança. Sempre passa ela contrária ao pelo, com bastante delicadeza, porque a área está sensível. Nós identificamos como o uso do Bepantol, do Cicaplast. Se caso você teve a leitura, né, da lente, da direção do seu laser para o pelo e ele ficou branco, a gente orienta, né, até por uma questão estética, você hidratar. Você pode hidratar com a vaselina ou então uma pomada de hidratação desse tecido. Eu falo que isso gera um conforto muito seguro para o seu paciente, porque às vezes ele vê esse pelo branco, ele te liga para falar: acho que você queimou meu pelinho, tá? Então, por uma questão estética, a gente orienta dessa forma também. Finalizamos. Na hora de você remover o seu óculos, paciente com bastante delicadeza, tira o algodão e aí vai voltando a visão da luz, ok? Perfeito, procedimento com muito sucesso. Agora o protocolo que vamos apresentar é o tratamento de onychomicose. O tratamento de onychomicose, ele pode ser utilizado os 2 comprimentos de onda que vem no seu equipamento Homer Smart. Tanto 1064 quanto 532, ele tem indicações de aplicações e a gente tem referências bibliográficas para isso. A título de garantir o protocolo e o resultado, a gente trabalha com as 2 frequências de onda, 1064 e depois 532. Inicialmente, eu vou fazer a higienização da região, vou remover todo o resquício de esmalte e vou começar a aplicação. É importante que, mesmo que seja numa região distante da cabeça, o seu paciente esteja com os óculos de proteção. Vou começar com um mínimo de Joule de 100. Vou trabalhar a luz guia totalmente amplificada para que eu enxergue, mesmo utilizando o óculos profissional, aonde está a aplicação do meu laser. E vou trabalhar uma frequência que tem indicação do protocolo de 5 Hz até 6 Hz. Então, vou deixar no 6 Hz. Vou acoplar a minha ponteira 1064 e vou utilizar o meu óculos indicativo para 1064. Perfeito. Antes de começar o procedimento, eu vou higienizar a região. Uma dica muito importante: não utilize álcool. Algumas pessoas acabam tendo sempre a referência para procedimentos como onychomicose ou dermatológicos, utilizar a higienização com álcool 70. Lembrando que você, quando utilizar álcool 70 na pele do seu paciente, além de desidratar, na hora que você direciona o laser, ele pode virar uma faísca e aí gerar uma intercorrência. Vou utilizar o higienizante livre de álcool. Importante tirar fotodocumentação.
e o paciente não vir com esmalte. Higienizar, não pode ter resquício de esmalte e deixar essa região preparada. Perfeito? Fotodocumentação, que ele vai ser uma das técnicas de anamnese importante. E nós orientamos associar com o medicamento que esse paciente já faz uso da sua rotina, que é um medicamento tópico, que ele tem uma ação fungicida. Sempre associa, não deixa esse medicamento totalmente não utilizado junto com a sua terapia. Ok? Vou colocar meu óculos de proteção. Vou avisar o meu paciente para que ele não fique inseguro, mas é um tratamento bem confortável, ok? Vou começar por esse dedo aqui, tá bom, paciente? Vou direcionar e vou dar um pequeno disparo. Tudo bem? Tudo certo. Tá sentindo um calor? É um choque. Um triscadinho, certo? Isso. De novo, tá? Quando você vai sentindo um aquecimento volumétrico, então você vai me referindo de 0 a 10, o quanto ele vai aumentando o aquecimento, tudo bem? 1, 2, 3, já. Minha ponteira 90 graus. 1, 2, 3, já. Você vai percebendo que a região onde tem mais escurecimento, ela vai tendo um branqueamento. Significa a interação com o seu laser. Tudo bem? Vou abrir aqui, ó, para pegar bem o cantinho. Cuidado para não pegar na pele do seu paciente. De 0 a 10, como é que estamos? 2. Então, referência 2 de desconforto. Tudo bem? Lembrando que o laser, ele é aplicador dependente. Então, essa forma de você passar, ele precisa desenvolver uma destreza, tá? Cuidado para não aplicar assim, ó, com a sua ponteira chacoalhando, tá? Então, ele vai ser sempre aplicado em passadas. Tudo bem, paciente? De 0 a 10? 3. Então, começou a ter um pouco mais de aquecimento volumétrico. Tudo bem, paciente? Olha aqui o resultado. Que interessante. Então, o clareamento da região da unha, onde tinha a identidade do fungo, e aí ele vai evoluir progressivamente, tá? Então, a unha não fica sensível, não solta e também não tem sangramento, tá? Agora eu vou fazer mais um retorninho nessa pontinha aqui que tá mais escurinha. 1, 2, 3, já. Ok? Agora eu vou para os outros dedos subsequentes. 1, 2, 3, já. Vou para esse. De 0 a 10. 2. Eu até poderia aumentar um pouquinho joules, mas é a primeira sessão dessa paciente, então eu vou na técnica mais branda e ela já tá referindo o aumento da temperatura, tá? Ok.
Venho para o outro dedo, vou para esse. Ok. Esse, ele até não me aparece, né? Ele não apresenta nada, mas como ele tá em conjunto, eu já posso utilizar até como uma medida de preventiva. Principalmente nos cantinhos e na ponta dessa unha. Tá vendo que ele já interagiu com alguns pontinhos branquinhos? Já é uma identificação da interação com o fungo. E aqui, esse ele tem, ó, bem perceptível a região com fungo. E vou direcionar aqui, tá bom? Ó, tá vendo que você tem até uma mudança do som da absorção do seu laser, ó. E ele já fica mais com efeito frouxo. De 0 a 10, paciente? 2. Pronto. Esse pezinho aqui já terminou. E agora eu venho para essa pontinha aqui, que ele também tem do outro lado. Vou começar aqui. Ó como ele fez uma leitura aqui no cantinho, tá vendo, ó? Então, ele já tem a presença do fungo aqui também, e ele fez a leitura e interação com o laser. Quando você tem a unha já em processo de descolamento, você também pode levantar, direcionar o afastamento e fazer na raiz da sua unha aqui, nessa angulação. Para quem já tá com a unha com o deslocamento. Tudo bem, paciente? De 0 a 10? 3. Perfeito. Aqui eu vou fazer nesse cantinho. Se ela tiver resquício de esmalte, o laser vai interagir com a colorimetria do esmalte. Por isso que a gente recomenda a retirada total do esmalte.
Aqui, paciente de 0 a 10? 0. De 0 a 10, 0. Eu posso, inclusive, aumentar um pouquinho o meu joules, tá bom? Um pouco ela tem que ter referência de temperatura. Tudo bem? 0 a 10? 2. Ah, aí sim, tá respondendo. Ok? Perfeito. Então, finalizamos o procedimento. Ela vai continuar utilizando o seu creme, que ele é progressivo todos os dias. A gente também pede para não abafar tanto, né, com o uso de sapato, que é abafado, que ele, na verdade, acaba criando um meio, né, um terreno biológico de proliferação do fungo. Então, ela vai continuar com a recomendação e associar o laser, sempre uma vez ao mês. Quando que você vai para a ponteira 532? Quando você está aplicando o 1064, aumentando os seus joules e sem resposta térmica nenhuma. Aí você migra para a ponteira 532. Algumas referências bibliográficas, eles comparam 1064 ou 532, mas os resultados são muito semelhantes. Então, a gente usa essa técnica que pode ser associada em alguns casos que eles estão mais severos, você pode trabalhar com os 2 comprimentos, ou quando 1064 não tem resposta. Perfeito? Muito obrigada. Agora nós vamos começar a tatuagem que está até em evolução da sua aula teórica. Eu mostrei para vocês a foto do antes e agora a gente vai fazer a complementação. Vou higienizar a região usando um higienizante livre de álcool. Aqui a cortesia da Vitamédica. Higienizo a região. Importante que se tiver pelos, a gente faz a tricotomia, a retirada. Vou utilizar o óculos de segurança do profissional e colocarei no meu paciente o óculos de segurança. Vou configurar o meu equipamento para tatuagem. Vou começar no joule mínimo e a frequência, como ela é uma tatuagem pequena, eu vou trabalhar uma velocidade baixa. Deixo a luz em abertura de 5, que é o meu guia, e vou preparar para aplicação. É uma tatuagem preta que está em evolução, então eu vou utilizar sempre a ponteira 1064 até o meu paciente referir que ele não sente mais desconforto ou você não observa mais resposta do seu protocolo. Acoplo a minha ponteira, verifico se ela está bem encaixada e vou aplicar. Sempre que você for aplicar, avise para o seu paciente que você vai disparar. Vou disparar, tá bom? 1, 2, 3, já. Tudo bem? De 0 a 10? 8. 8. E você percebe que ele está interagindo com uma sensibilidade frouxa. Então, vou seguir com essa aplicação. Você acha que eu poderia aumentar um pouquinho? Não? Então, é isso. Vamos lá. 90 graus e eu vou agora contornar toda a minha região. Olha a leitura. Faça o contorno de toda a tatuagem. E é importante você ir contornando essa tatuagem. Ela está respondendo ao seu protocolo. Pronto, procedimento completo.
Então, você vai evoluir na sua ficha a potência que você utilizou, a frequência, e nós observamos a resposta do pigmento com laser ainda no efeito Frouxing, que é esse esbranquiçar que acontece na hora. Esse esbranquiçar, daqui a alguns minutinhos, ele vai voltar a pigmentação da tatuagem, às vezes mais borrada. Você percebe a formação do eritema, que é essa vermelhidão no local. E isso é o quê? Migração vascular, sinalização do processo inflamatório que a gente deseja para aplicação e a remoção de tatuagem. O procedimento foi feito, completo, seguro, sem sangramento, e aí as orientações que você já está habituado a passar de referência para o seu cliente. Usar um sabonete bactericida para preparar e deixar essa pele sempre limpa. Usar o Bepantol ou Cicaplast para hidratação e o filtro solar sob o Bepantol e o Cicaplast por pelo menos 30 dias, 2 vezes ao dia. Não pode tomar sol, evitar banho quente, exposição ao calor, para você não sensibilizar essa região. Vou finalizar então com o Bepantol. Uma coisa que é muito importante é não cobrir a região com plástico filme. O plástico filme, ele abafa, aquece e ele acaba gerando uma sensibilização no tecido. Então, agora que ela vai sair do procedimento, da clínica, ela evita tração, usar uma roupa ou cobrir a região com gaze, algodão ou plástico filme. Agora nós vamos realizar o protocolo de limpeza de pele peeling de carbono. Ele é um dos tratamentos mais sofisticados que nós temos e que eu gosto muito de trabalhar. É uma grande pedida dentro da clínica porque ele faz uma preparação de pele, um peeling sem descamação, né? Como eu falei na parte teórica lá, um efeito red carpet, Hollywood peel. Então ele é um protocolo muito sofisticado. Você consegue fazer na face, no pescoço, no colo, nos braços e até nas regiões íntimas, virilha, perianal, anal lateral, que eu gosto bastante de trabalhar, regiões de axila. Ele é um procedimento que ele tem um grande efeito, que é fechamento dos poros, oleosidade da pele, gerenciamento do melasma. Ele é muito delicioso, é super sofisticado para você colocar como um protocolo de tratamento dentro do seu consultório. Então vamos começar. Vou preparar a pele do meu paciente, removi a maquiagem. Vou fazer o uso de um sabonete neutro, aqui em cortesia da Flare, mas você pode usar o sabonete que você já tem no seu consultório. Ele precisa ser um sabonete neutro. Vou saponizar, aplicar, não pode conter ácido glicólico, arras, não pode ser um sabonete para pele oleosa. Então você vai aplicar. Para remover toda a sujeira da pele. Se você achar que a pele já está mais seca, pode umidificar a ponta dos seus dedos. Até a completa saponização, que é a formação da espuma. Se você estiver realizando esse procedimento e for em homem com barba, você não passa na região da barba, tá? Porque o laser, o Homer, ele vai fazer a leitura do pigmento. E o pelo tem pigmento. Faço essa higienização, removo com água.
não é para usar álcool. Eu sempre oriento para você não fazer técnica espanador, tá? Que é assim, sempre do meio pro lá para fora. Troca. Se você faz técnica espanador, você não higieniza nada, você só espalha. Nesse momento, se ela não fez esfoliação essa semana, você pode fazer uma esfoliação dermocosmética para renovação superficial. Você pode até perguntar, mas o peeling de carbono não vai fazer essa remoção? Sim, mas você pode fazer essa remoção mais superficial da camada que ela já está em fase de queratinização, que vai potencializar o seu resultado. Lembrando que esfoliação não é esfregaço, esfoliação é renovação. Esse esfoliante ele precisa ser de grânulo médio, não pode ser o grânulo fino, que o grânulo fino ele sensibiliza demasiadamente a pele. Então, esfoliação em uma técnica que você vai aplicar sem esfregaço, atenção, em massagem. Sentido horário. E sentido anti-horário. E dessa forma você faz a abertura da camada mais superficial da pele, que já está em fase de eliminação e descamação natural. Se ela já realizou a esfoliação nessa semana, você pula esse estágio e já vai para a máscara do peeling de carbono. $30 segundos por cada M-face, ele já entra no seu endpoint de esfoliação. Remove também, não em técnica espanadora. Gaze, seca, vem para o meio e remove. Inverte, vem para o meio e remove. Vem para o meio e remove nas bordas. Remove da sobrancelha, ponta de nariz e lateral de malar zigomático. E aí você vai fazer o acabamento final da remoção com algodão e água. Esse aqui é mais aquele acabamento fino para higienização. Esse é o primeiro passo da higienização e agora nós vamos para a máscara para o protocolo peeling de carbono. Uma sugestão, não precisa ser seguida, mas uma sugestão de máscara
é da linha Flare, que é a máscara Onyx. A máscara ela não pode ter ácidos, não pode sensibilizar ou pinicar e nem ter nenhum ativo fotossensibilizante. A máscara ela vai ser o veículo que você vai passar na sua pele para fazer a leitura do laser. Então você vai pegar uma pequena porção e vai espalhar na pele do seu paciente. Esperar secar. Então vou depositar aqui, tá bom? Essa máscara, ela vai virar o guia do seu laser. Não precisa ser muito e também não precisa ser ralinho. Como ela vai ser o guia do seu laser, eu vou orientar que você passe como se você estivesse fazendo a esfoliação em todos os sentidos, horário e anti-horário. Não passa na sobrancelha, senão ela vai virar uma leitura para o seu laser. Na região do nariz. Ele será somente o agente, tá? Como o laser, o Nd:YAG, ele vai fazer a leitura da coloração pigmentada, ele vai virar o guia do seu procedimento. Vai massagear em todos os sentidos para ele absorver, para ele ser absorvido pela pele. Cuidado com o cabelo. Falo que fica bonito quando você faz uma borda contínua do seu procedimento. E outra dica para o profissional, às vezes faça até a opção de um jaleco escuro e uma toalha, né, escura, porque ele acaba às vezes pulverizando e mancha, né, a mancha, né, o enxoval da clínica, o jaleco do profissional. Uma dica, hein? Uma dica. Pronto. Você pode esperar secar em torno de 10 minutos e começa o procedimento. Enquanto ele estiver secando, eu vou mostrar como que eu vou configurar esse protocolo com vocês. Então, agora para a preparação do procedimento, enquanto a máscara está secando, eu vou colocar a minha ponteira de peeling de carbono. Ela é uma ponteira já identificada com a coloração preta. Vou encaixar. Verifico se ela está bem acoplada. Ele vai me dar uma intensidade que eu posso partir de 200 e uma frequência de 6. A luz guia e armo o meu equipamento. Coloco o meu óculos de proteção e para o paciente, para ficar confortável, eu posso utilizar uma gaze antes da colocação do óculos de segurança. Isso gera um certo conforto no seu paciente. Coloca, levanta a cabeça, por gentileza. Pode levantar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Pronto. Pronto. Ok. Alguma coisa tá te incomodando? Não. Não?
Perfeito. E vamos começar então o procedimento. É importante que nesse procedimento você tenha uma aplicação contínua para a técnica, para que você facilite também a remoção. Vou começar desse ladinho aqui, tá bom? Você tanto pode acoplar, disparar no seu gatilho ou então no seu pedal. Vou começar aqui, tá bom? 1, 2, 3, já. E você vai aplicando continuamente, removendo essa máscara preta. Cuidado para você não fazer isso, ó. Porque depois você vai ter que seguir no guia e ele acaba deixando um certo resquício. Então, o ideal é que você trabalhe numa velocidade e que você vai removendo pouco a pouco a máscara preta e não aplicando tão rápido. No começo, às vezes, você corre mais, porque você fica com medo de gerar uma sensibilização na pele do seu paciente. Mas isso não acontece com a ponteira de peeling de carbono 0. Tudo bem? Uhum. O que você está sentindo?